Boa noite, estamos aí iniciando mais uma live aqui no Instagram do Ânima para falar um pouquinho sobre o câncer de mama e a relação com o sistema endócrino. A gente vai conversar hoje com a doutora Joyce Martins, daqui a pouco ela deve estar entrando aí para a gente conversar um pouquinho. A gente acabou de fazer um teste, uma chamada aí há pouco tempo, convidando os nossos seguidores e as pessoas que estão interessadas em participar um pouquinho com a gente. Essa é a quarta live da nossa série, vai encerrar essa semana, tem mais uma na quinta-feira, para falar sobre os diversos aspectos, né? A gente tem buscado conversar um pouquinho com, deixa eu ver se eu consigo chamar aqui a doutora Joyce. Então, o acolhimento, né, psicológico para pacientes que estão em tratamento, que receberam um diagnóstico, quando a gente falou com a Daniele. Então, a doutora Joyce está aguardando aí. Vou fazendo então a nossa introdução enquanto isso, tá bom? Também alguns aspectos de prevenção, alguns aspectos sobre estilo de vida, a importância do acompanhamento do profissional fisioterapeuta quando o paciente é submetido não somente a uma mastectomia, né, mas assim, a outros tipos de tratamento também, os efeitos e as sequelas que podem ocasionar, e o acompanhamento do fisioterapeuta, a importância, inclusive, no pré-operatório, né? Vou novamente tentar entrar aí com a doutora Joyce. Mais uma vez. Deu certo, a gente vai conseguir fazer essa nossa live juntas hoje. Ah lá, deu Olá, certo. Boa noite, Joyce. Acho que tá tá com me um ouvindo? delay aí. Tô te ouvindo sim. Tá, tô te ouvindo. Tá certinho. Acho que só tá com um pouquinho de delay do que eu falo até você receber, mas tá dando certo. Olha lá, o Ricardo já entrou também, já deu um oizinho pra gente, o pessoal já tá chegando um pouquinho. Eu tava aqui falando um pouco, né, assim, aguardando enquanto as pessoas estão chegando, porque a gente, a Cidinha também, a Ruda, oi Cidinha, tudo bem? Nossa, quanto tempo! A gente aguarda o pessoal chegando, né? Entramos bem no horário. Ao Elvis, prestigiando, isso mesmo, Elvis, bem-vindo. Um coração partiu ali, né? Bom, esse mês, né, Joyce, a gente vem apresentando algumas lives aí a respeito da abordagem do fisioterapeuta, o acolhimento psicológico, né? Então, mostrando mesmo que o câncer de mama, ele é multifatorial, né? Então, assim, ele tem a questão genética, ele tem a questão do estilo de vida, ele tem a questão fatores ambientais que estão influenciando, né? E segundo o INCA, tem aqui os dados que eu fui buscar um pouquinho, só 5% dos casos, né? Eles têm, assim, um histórico familiar. Então, grande parte fica irresponsável pelo estilo de vida e pelos agentes ambientais, até que causam mutação nos genes que estão relacionados ao câncer de mama, né? Dois fatores importantes também, né, que eu vi no próprio site do INCA, né, do Instituto Nacional do Câncer, falando sobre obesidade, falando sobre diabetes, né, o quanto isso tem de relação com o câncer de mama, que é o tema que a gente vai abordar, mas outros cânceres também, né, abordar, né. Bom, e para falar, tá aqui, né, nossa doutora Joyce, do Rosário Martins, né, vou apresentar então e agradecer muito a participação, viu, Joyce? Brigadão mesmo, eu sei que a vida é bem corrida, mas deu certinho. Bom, a doutora Joyce, ela é professora, ela é docente da área de saúde do adulto e do idoso da Universidade Federal de São Carlos, lá UFSCar. Ela é mestre e doutora pela Unicamp. Eu estava lá na plateia, na defesa de doutorado, já tem um É tempinho, uma verdade, baita aula.
Tem residência médica em endocrinologia e metabologia. E clínica médica pela PUC de Campinas. Acho que falei aí de certinho, né? Me enrolei aqui um pouquinho, Joyce. Posso te chamar só de Joyce? É lógico, né, Naldo? Pelo amor de A gente, né? Bom, tem vários outros aspectos aí, então eu queria... Patrícia! Valeu, Paty! A Priscila Silva também, que legal, o pessoal chegando. Bom, uma coisa que eu queria começar com você, abordagens que a gente não teve, né, nas outras lives aí, como é que é o desenvolvimento mesmo do câncer, né? Como é que é o desenvolvimento de uma célula cancerígena? Posso começar por aí? Você gostaria de falar Deus. alguma coisa? Se apresente também, fique à Não, vontade. Agora, o espaço é seu. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite, é uma honra estar aqui. Oh. Estou aprendendo também a lidar com essa situação nova, fazer essas lives, então vai ser bom. Se eu me enrolar um pouco, você me ajuda aí. Vamos tentando, é a minha quarta, então vamos lá, a gente vai junto. Então, tá bom. Essa parte, né, de tumores gênese, ela já é muito bem conhecida. Existem muitos estudos, né, que consideram os tumores como doenças que afetam mesmo a genética do corpo das pessoas. E o câncer de mama não é diferente. Então, para essa célula se tornar um tumor, ela tem que passar por muitas etapas, né, de mutações genéticas, até que essa célula se torne uma célula que vai continuar aquela replicação errada, digamos assim. Né? No nosso corpo existem diversos mecanismos de autocontrole, né? Tanto que o nome que se dá são os marcos do desenvolvimento de uma célula cancerígena. Então, é como se fossem 10 etapas, nas quais, né, nessas etapas, o câncer é como se eu comparo isso como um videogame, né? Você vai ganhando força, ganhando recursos para se tornar imortal. Então, é essa a função, né, de uma célula cancerígena. Ela quer sobreviver e se tornar imortal. Só que ela faz de uma forma em que ela acaba prejudicando o organismo, porque invade, né, sistemas nobres e aquilo faz com que aquele órgão entre em falência. Então, ela não faz bem feito, vamos falar assim. Então, ela acaba fazendo de um jeito, né, em que o organismo não consegue mais reagir e acaba, né, o câncer tomando conta. Mas são mais ou menos 10 etapas, né, que Que o passa por esse organismo processo. que passa por esse processo. Né? Então, eu fiz aqui até um resuminho, né, para falar sobre isso, mas precisa ter uma proliferação sustentada, então a célula precisa se reproduzir indefinidamente, isso não é normal no nosso corpo. Existem tecidos que fazem isso, mas de uma forma controlada. Então, eu já vi que tem célula suficiente, aí vem o DNA, né, o reparador repara o que está errado, manda morrer todas as células que nasceram erradas. Vamos falar de uma maneira assim. Então, Tá. isso tem, né, esse controle que é natural nosso. Então, replica uma célula errada, o DNA faz uma checagem, né? Vários genes fazem isso, um entre eles é o P53, né? Tem esse nome. Então, ele vai lá, checa tudo que está certinho. Ai, não, tá tudo certinho. Pode ficar, tudo aí. Pode seguir, né? Ele percebe que tem alguma célula errada, então ele faz aquela célula entrar em apoptose, que é o nome disso. Então, ó, a célula, você está errada, morra. Aí a célula morre. Então, esses mecanismos todos nós temos. Eles são naturais, né, de nós mesmos. Então, para um câncer se desenvolver, ele precisa suplantar todos esses mecanismos. Então, a proliferação é uma delas. Aí depois vem escapar, né, de genes que suprimem os tumores. Então, existem genes que não deixam essa proliferação continuar. Depois disso, existe o sistema imune, que ele protege até dos tumores.
Então, se existe uma célula tumoral, ele mata, né, aquela célula por reações químicas. Então, o câncer tem que evitar essas células imunes, e ele tem vários mecanismos que ele faz isso. E ele quer que aquela célula se torne imortal. Então, ele não deixa entrar em apoptose. A apoptose é uma programação de morte celular natural. Então, eu programo aquela célula para morrer daqui a um mês, por exemplo. Tipo as hemácias. São 120 dias, elas morrem. Então, existe essa programação natural. Então, o tumor, ele suprime esses mecanismos. Aí, ele continua se replicando. Bem Existe esperto. uma parte de inflamação que faz com que o tumor, né, continue, por exemplo, o sistema imunológico, ele teoricamente vai proteger o nosso corpo de infecções, inflamações e de tumores. Mas existem algumas células que elas se voltam contra nós. Tipo assim, ela fala assim: "Ai, não, eu era Jedi, agora eu virei Sith". Entendeu? Tipo, Guerra nas Estrelas. Então, Foi para outro lado negro da força, né? foi pro lado negro da força e não volta mais, fica para lá, né? Então, além disso, ele ativa invasão e metástase, né? Então, ele precisa, tipo assim, se replicar e disseminar no corpo inteiro. Então, tem esse mecanismo também. Já Instabilidade chamaram a gente de biológica. nerd, viu? Já chamaram a gente de nerd. Ah, vamos lá. E o mecanismo energético, né, das células, porque a célula tumoral usa exclusivamente a glicose como fonte de energia. Então, é uma alteração, É uma né? coisa que ela tem Células em comum até com a diabetes, né? Aí, isso, um né? parâmetro, O né? Com diabetes, câncer e... a gente pode falar disso mais lá na frente, é que eu lembrei agora. Desculpa. sim, isso aí. Mas tudo isso que faz, né, para a célula ficar imortal. Aí cada tumor ele usa mais um mecanismo do que outro. Isso é da natureza, mas de algum jeito ele vai ter que passar por todas essas etapas. Então, no mínimo, vão ter que ter 10 mutações para produzir um tumor. No mínimo. Tá. Então, Então, não é uma coisa assim. não é uma coisa que cai na cabeça da gente de dia para noite, né? Por isso que às vezes a gente bate na tecla do que cito prevenção até, né? Estilo de vida, prevenção, porque assim, claro que tem uma programação, às vezes, genética, a gente até falou disso, por exemplo, a mastectomia preventiva, que a pessoa realmente tem lá no código genético, tem um histórico familiar, há uma porcentagem pequena nesse sentido, até segundo, né, os dados que eu falei ali do INCA, são 5%, Uhum. mas, assim, tem um fator muito maior, né, do ambiente onde a gente vive, até, né, das agressões que a gente tem do ambiente e do estilo de vida que a gente acaba escolhendo, né? A Maria de Fátima também entrou. Ai, que legal, o pessoal tá chegando, Joyce, isso é bom. O Joyce, não sei se eu já posso entrar aí, eu tenho uma dúvida com relação a um sistema que é Tá. um tema até um pouquinho polêmico, né? E da questão, por exemplo, pegando esse gancho do que o ambiente traz para a gente, né? Os xenobióticos, né? Assim, que são as substâncias tóxicas ambientais. E aqui está no topo da cadeia aí são os agrotóxicos, né? E eles têm, assim, só resumindo um pouquinho aí, eles têm, eles mimetizam, né? Eles têm características bioquímicas dos estrógenos, né? De um Isso, hormônio feminino que a gente tem no corpo, né? isso, E o exato. Brasil é campeão, né, assim, em consumo de agrotóxico, né, assim, eu tenho até um número aqui que eu peguei, o primeiro no ranking, assim, é 1 milhão de toneladas por ano, e tem aumentado, né, E aumentou, e né? aí Com esse novo governo, eles liberaram mais substância. liberaram mais substâncias, então, assim, a gente está consumindo algo que é do nosso, né, de certa forma, do nosso corpo, mas, assim, é algo artificial, tem fármacos, da indústria química, né, que produz muita coisa aí, assim, inseticidas, ou agrotóxicos, alguns fármacos também, então a gente está sendo bombardeado o tempo todo, mas esse em particular, né, como é que o organismo vê isso, né, como é que o organismo recebe, falando de receptores, como é que o organismo recebe
essa substância que tem uma propriedade bioquímica semelhante a um hormônio que a gente tem no corpo, né? Como é que Então, fica aí? como eu estava falando sobre todas essas mutações, né, que elas existem, então esses compostos químicos, eles agem no receptor do estrógeno, que o receptor do estrógeno é como se fosse uma chave numa fechadura. Então, o estrógeno é a chave, a fechadura é o receptor. Se o corpo está funcionando perfeitamente bem, o receptor vai fazer as funções dele, que são no citoplasma e no núcleo, né, das células. Geralmente, quando se fala de endocrinologia, o corpo da gente inteiro tem esses receptores, né? Não é só em um lugar. Mas quando a gente está falando de tumor, um câncer de mama, então a gente está falando desses receptores na mama, né? Na mama. Ali na mama tem esses receptores de estrógeno que eles são responsáveis pelo desenvolvimento da mama, na fase embrionária, na puberdade. Então, o receptor de estrógeno, ele tem esse papel que é fundamental, né? Quando um tumor se desenvolve, então ele é como se aquele receptor, ele de uma certa forma, ele pode ajudar no tratamento, né? Seria nesse sentido. Já os químicos, o que eles fazem? Eles acabam direcionando para um estresse oxidativo e mutações, entendeu? Então, Entendi. é esse o papel, né, desses compostos químicos, que são, enfim, eu nem sei te falar quantos são, Quantos são, porque né? são muitos, né? Muitos mesmo. É. O bisfenol A, ele é realmente relacionado a uma maior incidência do câncer de mama. Então, o aumento de consumo, né, do plástico, principalmente, não digo nem só dos agrotóxicos, né, mas É, do claro. plástico é o que tem, ele já é bem estudado, né, a relação do bisfenol A com o câncer de mama. E o bisfenol A, ele está em plástico de todo tipo de coisa. Então, é muito difícil a gente evitar, né, o plástico. É, Porque eu até é. uso vidro em casa sempre, né? Eu quase não tenho recipiente de plástico, mas eu compro os alimentos, eles vêm no plástico. É. Entendeu? A Então é gente às bem. vezes tenta fugir. Eu lembro, teve até uma conhecida minha, né? Ela teve câncer de mama e ela comentou, falou assim, na hora de fazer a biópsia, descobriu que tinha plástico no tumor. Eu falei assim, como assim plástico? Isso já tem um tempo aí, né? Ela falou, é um hábito, porque ela fazia o congelado, né? Assim, então ela É, congelava, tirava dali direto para o micro-ondas, tal, e aí fazendo 20, 30 anos isso, ela falou assim, isso pode ter contribuído, claro que é como a gente falou no início, é multifatorial, mas esse foi um que foi agressivo e que perturbou um pouquinho mais ali. Depois sim, daquele dia, pelo menos a parte de congelados lá em casa é tudo no vidro, né? A gente vai tentando, porque o meio onde a gente está hoje, a gente não vai voltar a viver dentro de uma caverna de novo para não, né, ter totalmente protegido desse bombardeio que agride o nosso corpo, né? sim, sim. Infelizmente é muito difícil, né, a gente se livrar, porque eles falam assim, ai, olha, esse plástico não tem bisfenol A, né? Aquele B, que é livre de BPA, né? Uhum. Fala que está livre, mas o plástico que eles põem no lugar é o bisfenol B, que não faz diferença, entendeu? Ele tem ação estrogênica, não É. faz diferença. Né? O Normalmente o que plástico, se acontece você aí muda a temperatura dele, ele vai liberar compostos. é, Na mesmo é que eu isso. antes eu achava que era só quando esquentasse, entendeu? Uhum. Eu achava que, por exemplo, eu tirei, coloquei a minha comida num recipiente plástico, esquentei no micro-ondas e E aí aí vai. liberou o bisfenol nos alimentos. Não, é quando muda de temperatura. Né? Mudou de temperatura muito bruscamente, ele libera os compostos nos alimentos. Então, tanto na hora de congelar, quanto na hora de descongelar. Não faz diferença. É, e uma das coisas que a gente vê bastante por aí também, né, assim, parece que a gente vai falar contra a indústria do plástico, né? Mas às vezes a Uhum. gente tem alguns cuidados, que nem você falou assim, a gente tem alguns cuidados
Mas muita coisa é transportada, a gente vai consumir, muita coisa foi transportada dentro de plástico, em caminhões de forma adequada. A água mineral, por exemplo, né, que a gente acha, às vezes está tomando uma boa aguinha fechadinha, ela está lá, né, na geladeira do supermercado, da padaria, fresquinha, tudo, mas ela veio num caminhão com uma lona em cima, super quente, saiu dali e já foi direto para a geladeira. Então aí também já pode estar. Então, é um trabalho árduo que a gente está dando para o nosso corpo, né? Tentar combater isso. Ah, Cláudia, a minha mentora das lives, né? Estou aí seguindo os passos dela, é verdade, é verdade. Ai, obrigada, viu, Cláudia? Obrigada por ter me iniciado nesse mundo aí. Adorei. Então, a gente tem aí expõe o corpo a um desafio, a praticamente uma agressão. Oi, linda, obrigada. Uma agressão constante, né? E muitas coisas a gente não consegue, às vezes, se livrar, né? Não. Obrigada. Mas, assim, algumas... Ele fica no corpo, ele não sai, não. E ele vai, e é acumulativo, né? E eu acho que esse processo que o corpo vai tentando reparar, e vem um estilo, ou vem alguma patologia associada, aí pronto. Né? Aí o corpo, ele chega uma hora que ele fala assim, ai... Joyce, aí eu queria entrar um pouquinho, talvez mais, eu vi também um dado interessante da OMS, né? Da Organização Mundial de Saúde, e eles têm uma projeção para 2025 e cerca de 2,3 bilhões de adultos eles estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões obesos, né? Se isso realmente ocorrer, vai ser uma população maior do que a de fumante, que está estimado para a mesma época de 2 bilhões. Então, assim, a obesidade ela é um fator de risco, é um dos maiores fatores de risco que pode ser prevenido, né? Eu acho que a gente consegue, muitas vezes, tem problemas, que as pessoas, né, tem problemas endócrinos que a gente fala, né, que a pessoa pode, às vezes, controlar ou tentar trabalhar, mas outras questões podem ser prevenidas e é um fator de risco muito grande. Então, eu queria... E também a diabetes, né? A diabetes, assim, tem... Isso aí foi não é nem de uma revista, mas foi de um trabalho que eu li do médico oncologista do Hospital do Albert Einstein. Ele fala que a diabetes, ele pode, assim, tem a probabilidade de aumentar em 20 a 50% o câncer de mama, né? Então, aí, já entrando um pouquinho mais na questão da obesidade, da diabetes, como é que fica isso? Como que a gente pode trabalhar? Qual que é essa relação, né? A obesidade e o diabetes, eles caminham juntos, porque é como se fosse uma progressão da obesidade a pessoa desenvolver até o diabetes, né? São duas doenças que a gente chama que elas são epigenéticas. Elas têm um componente ambiental muito forte, né? Existem fatores genéticos que promovem essas duas doenças, mas elas dependem do meio ambiente. Por isso que é epigenético, porque depende do meio ambiente. Né? E o meio ambiente seria isso, sedentarismo, né? Alimentação e o estilo de vida que as pessoas vêm tendo. A obesidade, ela é considerada por nós, endocrinologistas, uma doença, né? Porque acaba... eu tenho assistido bastante aulas sobre esse assunto e é até uma tristeza, né? Que para os endocrinologistas, que muita gente acha que é má vontade, né? Ai, não, você tem má vontade de fazer dieta. E, na verdade, tem um componente, depois que a obesidade se desenvolve, tem um componente muito forte para manter aquela obesidade persistente. Né? São fatores genéticos, ambientais, psicológicos e biológicos. Multifatorial também, né? Muito difícil, é uma doença de muito difícil controle. Né? Tem poucos medicamentos, né, no Brasil para tratar, né? E o estilo de vida do brasileiro, ele piorou exponencialmente, né, nos últimos anos. Tem uma pesquisa recente do IBGE, a quantidade de obesos, ela mais que dobrou no Brasil, entendeu? Existiam
12% de obesos em 2003. Eu fiquei impressionada. Eu olhando na minha vida cotidiana, eu percebo isso. Mas eu não achava que era tão intenso, né? Porque tinha Tamanho 12%, número, né? agora tem 26% de obesos no Brasil, Nossa. entendeu? E existiam 43% de sobrepeso em 2003, agora existe 67%. Né? Nós nos tornamos um país de pessoas com excesso de peso. Importamos algumas coisas não muito boas também, né? Nesse sentido, algum E o estilo, excesso né? de peso é ele, por diversos mecanismos, né? Ele atrapalha a regulação da insulina. Isso aí é muito conhecido, né? No nosso meio. E acaba aquele indivíduo que às vezes nem tinha uma predisposição para desenvolver diabetes, evoluir para diabetes. Aí, o diabetes é uma epidemia também mundial. Né? Só que é uma doença, assim como a obesidade, que cursa com muitas, que a gente fala, complicações, né? A obesidade, ela está sendo muito falada agora por conta da Covid, né? A maioria dos pacientes que evoluem com gravidade, eles estão acima do peso, porque a obesidade, ela produz uma inflamação crônica persistente, de baixo grau. Então, essa inflamação crônica é que faz com que o obeso tenha uma resposta imunológica à Covid muito intensa. E é essa mesma inflamação crônica que vai fazer a mutação genética predispor ao câncer de mama. E a gordura em si, quando ela está em excesso, ela produz, né, uma enzima que chama aromatase, tanto que um dos tratamentos é inibidor de aromatase, né? Porque a aromatase, o que ela faz? Ela transforma a testosterona em estrogênio, entendeu? Dentro da gordura. A gordura em excesso produz mais aromatase. Aí a aromatase transforma, é uma enzima que transforma a testosterona em estrógeno, em hormônio feminino. Então, por isso que a obesidade, né, acaba aumentando o risco, né? Eu cheguei a ler, assim como você, que em algumas casuísticas chega a 70%, é muita coisa. É muito alto, né? Muito Muito alto, alto. né? Muito alto, muito alto. E, E e aí eu vi eu também. penso, né? Não é uma coisa simples, mas é algo que nós precisamos insistir, que as pessoas tenham essa preocupação de começar a agir para mudar o excesso de peso. Isso é muito importante para a prevenção do câncer de mama. Entendeu? Muito E, importante. Né? O diabetes ele vai na mesma linha. Né? Existe essa parte da glicose, mas na verdade é mais relacionado à resistência da insulina, que é um problema, né, que o diabético, principalmente o diabético do adulto, chama tipo 2, eles têm. Por quê? Porque o excesso de peso ele afeta a regulação da insulina. Então, esse excesso de insulina que a obesidade promove para tentar manter o açúcar normal no sangue, o que o corpo faz? Produz em excesso a insulina. E esse excesso de insulina acaba também aumentando o estresse oxidativo, inflamação e contribui para o desenvolvimento do câncer de mama. São mecanismos muito próximos, né? Eles e andam eu, juntos. eu vi também que a própria questão do excesso, né, de gordura no organismo, na verdade, esse ambiente inflamado, né, que é provocado pela obesidade, ela favorece a formação de metástase depois, né? É como se fosse um caminho para levar essas células até para outros órgãos, né? Isso. Né? E existe uma relação para as pessoas que têm obesidade, elas têm tumores mais agressivos, Tá, entendeu? São tumores tá. mais agressivos. Aí envolve aqueles mecanismos até de defesa, né? A obesidade, apesar dela promover uma inflamação crônica, a defesa da pessoa obesa a praticamente tudo é igual o diabetes. A defesa que eles têm para infecções por vírus, É, bactérias, fungo, é menor, entendeu? Então, existe esse aumento de inflamação, mas de uma forma negativa. Mas na hora que a pessoa precisa do recurso, né, das células para
defesa, ela não tem. Entendeu? Então, são tumores mais agressivos, que costumam cursar com menor tempo de sobrevida. Então, é algo que precisa, como eu falei, entrar no tratamento do câncer de mama. Né? O tratamento de câncer de mama. Então, se a pessoa tem diabetes, ela tem que melhorar o controle do diabetes. Se ela tem excesso de peso, ela tem que buscar uma terapia para tratamento do excesso de peso, com ou sem medicamentos. Isso eu antes era muito contra o uso de medicamentos, né? Mas realmente os estudos demonstram que é muito difícil fazer esse tratamento sem medicamento. E a obesidade deveria ser considerada como uma doença crônica que nem pressão alta e diabetes. E às vezes precisa tomar medicamento para controlar. Joyce, só uma curiosidade, porque a gente fala assim, sobrepeso e obesidade, sobrepeso e obesidade. Como que é esse limiar, essa definição? O que é? Porque existe lá no extremo obesidade mórbida, né? Não sei se dá para falar em números, mas como que tem essa diferença? Por exemplo, que nem eu levantei ali da OMS, 2,3 bilhões de sobrepeso e 700, não, bilhões de sobrepeso e 700. O que é? Quando que a pessoa passa do sobrepeso para o obeso? O que define isso? Essa classificação ela é feita de acordo com o índice de massa corpórea, que é um cálculo, né, que a gente faz, um cálculo simples, no qual você afere o peso, a altura, multiplica a altura pela altura, né, a altura ao quadrado, o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, isso aí vai dar um índice, que é índice de massa corpórea. Esse índice é que você classifica o peso. Pode ser baixo peso, se a pessoa tem esse IMC, né, que é a sigla que a gente dá abaixo de 18, é baixo peso. Né? Aí, acima de 24,99 é sobrepeso. Aí, esse sobrepeso, ele vai até o número de 29,99. Aí, a gente fala que essa pessoa está com sobrepeso. E acima de 30 é obesidade. Aí existem graus de obesidade, né? 1, 2 e 3, que aí depende também desse índice. Até de 30 a 34,99 é grau 1. 35 a 39,99, grau 2, e acima de 40 é o grau 3 de obesidade. É claro que o IMC, ele não é assim, ele não reproduz totalmente, né, a realidade, porque se eu pegar uma pessoa, um halterofilista, né, um fisiculturista, que ele tem uma massa muscular muito desenvolvida, aí isso não quer dizer que a pessoa tem um risco maior de ter alguma doença, né? Por isso que você associa esse índice com a medida da circunferência do abdômen. Então, você tem que associar, né, para avaliar. Então, tudo bem, você tem sobrepeso, mas a sua circunferência abdominal ela é aumentada, então essa pessoa ela já é considerada de risco. Entendeu? Então tem que aferir a circunferência, né? Aí existem várias classificações que você pode utilizar para considerar normal ou alterado. Alguns anos atrás fizeram uma classificação para nós aqui da América do Sul. Na América do Sul seria assim, 80 mulheres, 90 homens. Aí até 88 mulheres, até 102 homens. Você pode estar dentro ali de um limite dentro do normal, mas acima de 90 já teria um risco e acima de 80 já teria um risco, né? Acima de 90 um risco aumentado para o homem, acima de 80 um risco aumentado para a mulher. E 88, né, aí já é risco mesmo alto, e acima de 102 para o homem já é um risco mais alto. Então, tem que agregar as duas classificações para ela ficar mais próxima né, de avaliar risco. Isso é para você avaliar riscos, né, com relação àquele excesso de peso. Né? Então, aqui, mesmo um homem que não tem obesidade, mas ele tem um aumento, né, de concentração da gordura no abdômen, ele tem um risco aumentado de doença cardiovascular, diabetes e todos esses efeitos que a gente está discutindo agora. Aí o pessoal tá entrando, a Rosana, a Giselda, olha que gostoso, bem-vindo, gente, chegando aí, a gente tá
batendo um papinho aí sobre, né, quem está entrando agora, com a doutora Joyce, sobre o sistema endócrino e a relação deste com o câncer de mama, né? Então, bem-vindos aí. Joyce, voltando um pouquinho na questão dos receptores, né? Assim, isso também leva a uma classificação do tipo de câncer, né? Assim, você tem o câncer de mama receptor positivo, câncer de mama receptor negativo, isso vai definir um pouquinho tratamentos hormonais ou não. Descreve aí esse cenário um pouquinho para gente, de como que são os tratamentos hormonais, quais as influências que tem isso. Isso, os tumores que são receptores positivos, então é só a gente pensar no que a gente começou a falar no começo. Então, quando eu vou desenvolver aquela mama na puberdade, eu preciso daqueles receptores, né, de estrógeno para ele ajudar no desenvolvimento mamário. Então, isso é uma coisa da nossa natureza, é natural que todo mundo tenha os receptores. Porque se uma mulher nasce sem, ela não vai desenvolver a mama, ela vai ficar sem a mama. Então, o receptor ele é fundamental para o desenvolvimento mamário, para eu ter mama mesmo, né? Por isso que o homem ele não desenvolve tanto, né? Tem algumas crianças que podem desenvolver isso na adolescência, mas não é natural um homem ter mama porque ele tem menos receptores, ele já tem um hormônio que vai contra, mas nós mulheres, nós temos esses receptores para ajudar no desenvolvimento mamário. Então, quando um câncer de mama se desenvolve e ele tem receptor para estrógeno, isso vai ajudar nas terapias, porque grande parte das terapias se baseiam nos receptores de estrógeno. Então, para o tratamento hormonal, o tumor tem que ter receptor de estrógeno, senão ele vai ser inútil. Aquela terapia não vai ser indicada para esse tipo de câncer de mama. Então, a presença do receptor, ele vai contribuir para o tratamento. Né? Porque para eu fazer um tratamento que eu preciso bloquear esse receptor, ele tem que existir naquele tumor. Entendeu? Não sei se eu fui clara. Né? Sim, Mas sim. as terapias hormonais, né, que aí já está falando da parte de endócrino, elas se baseiam nos tumores que são positivos para o receptor de estrógeno. Então, qual o motivo de eu fazer essa terapia? Porque eu vou bloquear esse receptor, entendeu? Porque o receptor de estrógeno no câncer é como se ele fosse, eu vou dar comida para o tumor comer, para ele crescer. Então, eu vou alimentar ele com mais estrógeno, né? E aí ele vai crescer mais, porque mesmo que eu, sei lá, esteja na menopausa, já não tenho meus ovários, eles não produzem mais o estrógeno. Mas eu ainda tenho produção por outra glândula, que é pela adrenal, que ela produz também. Entendeu? Então, faz parte do tratamento bloquear esse receptor. Por isso que tem benefício no tratamento. E, geralmente, hoje, né, a sobrevida do câncer de mama mudou muito por conta dessas terapias. Então, eu bloqueio o receptor de estrógeno. Então, aquela mulher não vai mais alimentar o tumor com o estrógeno que ela possui. E aí, a tendência do tumor é estabilizar, regredir, controlar. E aumentar a sobrevida, né? Então, são vários tratamentos. São esses inibidores de aromatase que eu falei, né? Eles são utilizados para bloquear a conversão do testosterona em estrogênio, principalmente no tecido gorduroso. Então, eu inibi aquela produção a mais, né, de estrógeno. Existem os chamagonistas de GnRH, são gonadotrofinas, né, que elas são produzidas na hipófise, e elas estimulam o ovário a produzir o estrógeno. Então, eu tenho esse tratamento, ele também faz o mesmo efeito, vai bloquear a produção do estrógeno. E o tamoxifeno, que ele é o mais conhecido, né? É o mais comum, né? Ele é o mais comum, e ele também tem esse efeito de bloquear o receptor de estrógeno, para a pessoa não ter o efeito, né, do estrogênio no tumor. Entendeu? Então, são terapias essenciais, mas é necessário que aquele tumor ele tenha a presença do receptor de estrógeno. Então, vai facilitar esse tipo de terapia. Quando ele é receptor de estrógeno negativo,
Então, eu só vou excluir toda essa terapia. Então, vai ter que Tá. ser outras terapias, Outras com terapias. quimioterapia, radioterapia. Aí já não vai ter a terapia hormonal nesse tumor, entendeu? Então, são outras terapias. Normalmente, quando tem o positivo, a primeira abordagem seria fazer esse tratamento. Quando eu tenho, por exemplo, faço lá uma biópsia e o câncer deu como receptor positivo, é só, né, assim, a primeira abordagem seria fazer esse tratamento hormonal e aí depois ver como seria a evolução para tentar fazer, porque eles são pelo que eu lembro assim um É, pouquinho do que eu li, as classificações eles são os menos agressivos, né, quando são, eles têm uma evolução um pouquinho mais lenta, né? Os receptores negativos, eles parecem ter uma evolução mais rápida, o câncer, né? O receptor negativo, sim, ele tem uma evolução mais rápida, mais agressivo, né? Assim, é o chamado câncer, né? Ele é muito agressivo. E aí já parte é, direto para um outro tipo de tratamento, porque esse não responde, né? na verdade, assim, existem protocolos de tratamento, né, que já sai um pouco da minha área, mas, assim, geralmente o tratamento ele envolve cirurgia, né, Tá? cirurgia ou para retirada da mama ou parte dela, e químio e radioterapia. É esse Tá. os esquemas de tratamento iniciais. Semi quimioterapia, radioterapia. Esse é o tratamento inicial. Aí eu vou abordar a continuidade do tratamento. Então, na hora que eu terminei aquela sequência de químio, de rádio, aí agora, o que eu vou fazer? Aí eu vou bloquear o receptor de estrógeno com essas terapias. Não é na parte inicial do tratamento, já é numa Eles parte vêm, em que eu já consegui realizar o tratamento principal, né, que é a cirurgia, a químio e a rádio. Aí eu vou manter aquele tumor controlado com as terapias hormonais. Aí vai depender, né, da classificação, do tipo do tumor, do grau do aí tumor, vai, né? e várias coisas que aí já são bem específicas, né, É dessa do parte da oncologista, né? Que vai fazer ginecologista, do esse. oncologista, isso, do mastologista, do oncologista, eles é que decidem, mas sempre é a cirurgia o tratamento mais importante, né? Então, primeiro É, cirurgia, aí dependendo do tipo, se ele tem envolvimento dos gânglios, aí vai fazer químio e rádio, aí depende do acometimento, né? Que o tumor tem, se ele é invasivo, se ele é localizado, aí são vai, vai várias seguir. nuances, O, né? é, eu vi também que antes fazia-se um procedimento até bem mais agressivo, né? Para controle, né, da liberação aí do estrógeno, em vez de usar um hormônio inibidor, aí tinha, né, fazia-se a retirada mesmo cirúrgica, né, da Sim, suprarrenal, dos ovários, né, até da hipófise, é isso mesmo, Joyce? no Era bem século, agressivo. isso, no final do século XIX, era essa terapia aí. Eles Gente, retiravam os ovários e tudo que produzisse estrógeno, né? Que até então, né, o tudo que conhecimento ainda era produzisse. muito pequeno na área de endócrino, então era como estava começando, né? Mas já se sabia que mulheres com câncer de mama, quando retiravam os ovários, elas tinham uma melhor evolução. Então, Então já, isso era feito mesmo naquela época, no final do século XIX. Eles retiravam os é, ovários. vai Ainda tentando, assim, né, dependendo da situação, ainda faz, mas né, eu é, não sei te falar que critério é utilizado para fazer isso. Não, é uma coisa que era assim, nos primórdios ali, né, se falava e fazia para tentar ao máximo de prolongar, né, uma vida com Uhum. qualidade, né, do que tinha naquele momento ali, né. Joyce, e falando um pouquinho do parte preventiva aí, qual que é a sua abordagem nos aspectos que você falou, por exemplo, da obesidade, da diabetes, você mais do que ninguém tem muita moral de falar, né, da atividade física, né, assim, o que você poderia compartilhar aí com as pessoas que a gente está tentando atingir o máximo aí, essas pessoas também passando a informação adiante. A gente falou muito da questão de fazer atividade física, né? O que é recomendado.
não tem problema bater nessa tecla, porque a ideia é prevenção sempre, né? Assim, a gente Uhum. leva o organismo a um estresse muito grande sempre, e há fatores, às vezes, que a gente, né, não consegue se desvincular tão facilmente, né? Não é. Como que você passaria essa mensagem aí? Olha, eu acho assim que quanto mais as pessoas se envolverem em mudar os hábitos de alimentação, não só o câncer de mama, mas diversas doenças, você vai conseguir prevenir. Existem inúmeros estudos, assim, é infinito isso. Se você colocar isso lá no PubMed, é infinito, nem sei. Estudos relacionados a mudanças nutricionais, a desenvolvimento de câncer, de diabetes, de obesidade. Então, o Tudo, que né? tem acontecido é aquele negócio de fast food. Eu não quero ter trabalho, eu quero já encontrar a comida pronta. Não, existe um conceito que eu assisti algumas aulas do ADA, né, que é a Associação Diabetes Americana, em que eles estão incentivando, né, as pessoas a cozinharem nas suas casas, entendeu? É slow food, é você preparar o alimento que você vai consumir. É lógico, quanto mais orgânico, quanto menos agrotóxico eu tiver naquele alimento, com certeza eu vou conseguir amenizar esse impacto ambiental que a gente tem, né? Com relação à nutrição. Então, a nutrição, na minha opinião, ela deve ser incentivada a mudanças estruturais mesmo. Né? Então, você vai no supermercado, vai no OBA, né, que é o que a gente chama aqui, compre os seus É, alimentos e faça em casa, né? Você mesmo, você mesmo, você mesmo. Aí eu acho assim, eu não vejo assim isso. Ai, meu Deus, não pode comer nada. Não, é você mudar aspectos da sua alimentação. Então, nossa, eu como lanche 7 vezes por semana. Não, não dá, entendeu? Então você tem que preparar a sua comida. Dá trabalho, sim, dá muito trabalho, né? Mas no meu caso eu faço para 3, 4 dias, né? Eu ou meu esposo. E a gente vai, infelizmente, comendo às vezes a mesma comida, né? Que faz salada, etc. Às vezes é a mesma, sei lá, proteína, né? Come aquela proteína ali uns 3 dias seguidos. Mas eu me alimento bem. Eu considero que eu consigo me alimentar bem desse jeito, né? Comprar comida fora é uma eventualidade, é uma coisa que é. deve ser a exceção. E evitar os alimentos negativos, né? Refrigerante. Hoje o suco ele caiu na classe do refrigerante. Então é comer a fruta, evitar fazer suco. Refrigerante, desculpa, indústria do refrigerante, mas não dá, entendeu? Não dá para eu achar que é bom esse negócio, entendeu? Isso é uma porcaria completa, né? Então, não usar refrigerantes, né? Usar alimentos naturais, o menos processado possível, né? E uma boa alimentação. Isso aí é fundamental para qualquer tipo de pensamento relacionado à prevenção de doenças. Sem que eu me alimente de forma melhor, é muito difícil prevenir doença, porque ou agora, ou daqui a 5, 10 anos, alguma coisa vai acabar aparecendo, né? Aí, junto É, disso, né, o sedentarismo, ele é quase uma doença, ele ainda não é classificado como uma doença, mas ele mas faz está tão beirando, mal, né? para mim é uma doença, né? É igual essas doenças, essas doenças que a gente está falando, né? Aumenta tanto o risco de tanta doença, Alzheimer, diabetes, obesidade, hipertensão, doença cardiovascular, câncer, né? Também existe uma relação grande de sedentarismo com o desenvolvimento de câncer, inclusive o câncer de mama. Então, é de extrema importância movimentar o corpo. O ser humano ele não foi feito, vamos falar assim, né? Para ficar parado. O nosso organismo ele foi feito para o movimento. Então, eu preciso exercitar, né, esse benefício que o nosso corpo tem. Então, ele produz diversas substâncias, né? Ele melhora a imunidade,
melhora o funcionamento de praticamente todos os órgãos, né? O coração Melhora o funciona sono, que melhor. vai ser muito importante como um alimento também, né? A Então, gente fala que o assim, sono é um alimento, né? é, então como que, por exemplo, uma mulher desenvolveu câncer de mama? Eu acho que o principal é ela começar a rever, né, a estruturação, desde da parte da nutrição. É de extrema importância que ela consiga melhorar o peso, né? De alguma forma, se tem sobrepeso, se tem obesidade, e buscar praticar alguma atividade física, né? Isso, assim, na minha opinião, deveria fazer parte, né, das terapias, não somente químio, rádio e Todo um terapias apoio hormonais. paralelo, né? Todo um É, apoio paralelo. E às vezes é mas, difícil seguir sozinho mesmo, ou só com uma especialidade, por exemplo. Às vezes a pessoa busca, e tem no sistema público também, né? Às vezes esse apoio, né? Por exemplo, tem Yangon, né? Como até no sistema público, para você seguir fazendo uma atividade. Então, existem formas de estar acompanhada com outras pessoas, né? uhum, E outros profissionais, porque sozinho fica difícil. Então, às vezes, no coletivo a gente consegue, né? E ir atrás mesmo de todos esses profissionais, de um nutricionista, de um endocrinologista, já passou pelo oncologista, mastologista, então, né, o uhum, fisioterapeuta, o psicólogo, e é um conjunto de fatores que estão precisando ser sim. trabalhados, né? E de apoios que podem ser oferecidos e aprendidos, né? Às vezes depois consegue tocar um pouco mais sozinho, né? Às vezes. Sim, eu tenho plena convicção que a alimentação e a atividade física elas conseguem sim prevenir há muitas doenças crônicas não É, transmissíveis, né? E que de algum jeito nós brasileiros nós perdemos isso, né, ao longo desses anos, né? Porque não existia um grau tão elevado de sobrepeso e obesidade no Brasil. E agora o nosso caminho é Estados Unidos. A gente está chegando no patamar que os Estados Unidos têm, né? De 60% de pessoas, mais de 40% de pessoas obesas e mais de 70% de pessoas com sobrepeso. A gente está nesse caminho. Já tem 67% de pessoas com sobrepeso. Então, a tem tentar. implicação disso para o sistema público é muito grande, né? Isso deveria, sim, começar a ser abordado de uma maneira eficiente, né? Porque Uma isso, atenção mesmo. só de você falar para a pessoa fazer dieta, isso não é eficiente. Né? Isso exige uma série de terapias, sim. E é Comportamentais, saúde, né? A gente está falando atividade de física. saúde, né? É, Mudança de um estilo de vida, às vezes, é por uma questão de saúde. Joyce, a gente já está chegando no final, olha como passa rápido. Final, assim, de passa hoje, mesmo. porque a gente, né, tem ali uma horinha só para a gente falar, mas como eu Uhum. saí buscando para todo mundo aí para trás, a gente pode voltar a fazer uma outra live. Eu estou adorando essa história de poder conversar, poder ver as Ah, pessoas. Como disse uma paciente minha outro dia, poder ver sem máscara, né? É tão bom. é verdade, A é gente só tá verdade. assim, olhando aqui, né? Eu falei, eu vi você sorrindo. Eu falei, que gostoso. A gente não vê ninguém mais sem Não tem máscara, mais. menino. Então está sendo uma oportunidade, né? Pelo menos eu vejo algumas pessoas, aí também algumas pessoas veem a gente, né? Isso é legal. Uhum. Bom, então, assim, queria demais te agradecer, Joyce. Foi muito importante, assim, as contribuições que você deu, as Uhum. informações que você passou. Eu tenho certeza que vai poder atingir e ajudar muitas pessoas. Aí a Viviane Excelente dando um joinha aí pra gente, né? E não diria que é um canal aqui, né? O Instagram é uma coisa diferente, não é um YouTube ainda, né? Mas assim, esse canal está sempre aberto para você conversar com a gente aí no que você quiser, compartilhar Perfeito. também, tá bom? Muitíssimo Ai, com obrigada certeza. mesmo pela seu tempo e seu carinho na preparação. Giselda, um beijo para vocês também, viu? Com Então, certeza, Novinha. Eu que agradeço, viu? Foi muito, muito, muito gratificante, né? Poder estar que aqui, bom. contribuir de alguma forma com a minha especialidade, né? Não é tanto voltado para o câncer de mama, mas Mas existem muitos aspectos realmente envolvidos.
foi muito gratificante, né? Eu fui estudar sobre isso, ler, então para mim me acrescentou bastante, bastante informação também. Eu que Que ótimo. agradeço e foi muito bom, muita honra mesmo poder Ah, eu participar aqui que, com você todo. E espero que bom. que algum dia precisar, eu Já, estou aqui à disposição. te agradeço e vou abusar da amizade e da profissional. Obrigada, viu, Joyce? A Maria de Tá bom. Fátima aqui adorou, falou orientações importantes. A Rosana Ai, que Novaes também bom. está agradecendo. Pessoal, estou já compartilhando com você o que está vendo, porque depois que a gente salva, essas informações todas vão embora, né? Então, assim, o pessoal está Tá. agradecendo, está falando muito obrigado, muito importante. Então, ficamos para Muito uma bom. próxima. Joyce, Sim, brigadão. Tá bom? eu que Obrigada a todos agradeço, aí que viu, Aldo? compartilhou esse momento com a gente. E quinta-feira Ah, tem mais. Acho que aí vai ser às 7 horas. Aí eu vou mandar as mensagens aí pro pessoal e ver no nosso Instagram também. Vai tá bom, ser não vou... o câncer de mama na visão da medicina oriental. É isso que eu vou estar falando um pouquinho também. Tá bom? Olha que legal. Muito bom. É. Tchau, viu? Beijo para todos. Obrigada. Beijão, Joyce. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau, Dani. Oi, Dani. Oi, Dani. Ó o Rodrigo também, ó os Ó, coraçõezinhos. Rodrigo. Esse é da minha filha, viu? Esse é da Clarice. Ah, que delícia. Obrigada, Cris. A Cris. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tidinha.